Bom, vamos lá, pessoal. Ó, nessa aula aqui a gente vai ver sobre o Firebase, tá? Google Firebase. É importante a gente conhecer esse serviço, porque é um serviço do Google, onde a gente consegue construir nossos bancos de dados, ok? Colocar o banco de dados dentro de uma plataforma do próprio Google. Essa é uma das formas que a gente tem de armazenamento de dados, existem milhares de outras formas diferentes, tá? Mas é uma forma bem interessante porque a gente tem aí uma plataforma, né, bastante robusta do próprio Google que a gente consegue utilizar tranquilamente, gratuitamente dentro dos nossos aplicativos, tá? Muitas empresas hoje usam o Firebase como um banco de dados na nuvem, tá? Obviamente que isso depende muito do tipo de aplicativo, do tipo de software que você vai criar, mas uma grande maioria de empresas aí tem utilizado plataformas como a do Google para armazenar dados. Beleza? Dentro do Flutterflow a gente consegue integrar diretamente com essa ferramenta do Google. A gente vai aprender isso também durante todo o nosso curso, tá? Então, basicamente, eu vou abrir uma aba nova aqui só para você poder ver. Então você vai digitar aí, né, Google Firebase, tá? Firebase desta forma aqui, ó. É o primeiro link, tá? Então ele vai aparecer aqui como cloud.google.com, Firebase. Você vai clicar em cima dele. Eu já estou com, evidentemente aqui já estou logado, né, com a minha conta do Google, por isso que ele já aparece aqui o meu íconezinho no canto direito superior aqui, tá? Pode ser que ele apareça para você em inglês, você pode marcar aqui como português Brasil, ele vai traduzir para você. Armazene e sincronize dados em tempo real. Então a gente tem a possibilidade de criar milhares de tipos de aplicativos diferentes e armazenar as informações de cada aplicativo dentro do Firebase, tá? Bom, deixa eu abrir aqui uma aba anônima só para poder mostrar para vocês aqui como é que essa tela fica quando a gente não está logado, né? Então Google Firebase, tá? Então eu vou abrir aqui o Google Firebase. Ele pode aparecer um link diferente, ou como ele apareceu aqui, por exemplo, ó, tá vendo? https firebase.com.br, tá? Mas é o mesmo cara, esse íconezinho amarelinho aqui, tá? Ó, Firebase, ok? Então ele apareceu aqui, tá vendo? Ó? Ele pode ser que ele apareça em inglês, pode ser que ele apareça dessa forma aqui. Ele vai usar, na verdade, a linguagem que está no seu computador. Se você está com Windows aí em inglês, ele vai aparecer em inglês ali, tá? Então, português, como é que você vai trabalhar aqui, né? Você vai fazer um login. Eu vou usar aquele mesmo usuário que eu usei lá na outra aula, né, de teste, tá? Eu vou avançar. Vou colocar a senha desse usuário aqui. Ok. Toda vez eu erro, né? Vamos ver se eu acertei agora. Não, toda vez eu erro. Vamos ver. Mais uma vez, senão eu corto. Agora eu acertei. Bom, ele vai pedir autorização aqui no meu celular. Vou dizer que sim. Que é a autenticação 2 fatores, né? Ó, beleza, ele abriu aqui a tela pra gente, tá? Então, nessa tela aqui, o Google Firebase ele também trabalha com projetos. Então, você vai ter que criar um projeto dentro do Firebase. Esse projeto vai gerar um ID, que é um número, né, um identificador único, e esse número a gente associa ele no aplicativo. Eu não vou fazer isso agora aqui com você, eu vou fazer numa outra etapa, no momento certo, tá? Mas eu vou só te mostrar um pouquinho dessa ferramenta. Então, aqui do lado direito você vai encontrar ir para o console. O console é onde a gente tem todo o painel de controle do Firebase, tá? Então, vou clicar em cima dele aqui, ele vai abrir a janela, tá aqui, ó. E aqui ele tem, né, os projetos. Ó. Coincidentemente, com esse usuário eu já tinha criado aqui um projeto chamado lista de mercado. Tá? Então ignora que faz de conta que não tem nada. No seu caso vai aparecer só como um botão adicionar projeto. Tá? Então eu vou clicar aqui em adicionar projeto, vou dar um nome para esse projeto, vou colocar aqui, sei lá, teste 1. Tá? Ele vai gerar um número para esse aplicativo, vou dar um continuar. Aqui ele vai perguntar algumas coisas, tá? Eu vou deixar no padrão, vou continuar. Aqui eu vou dizer que é essa conta aqui, que é uma conta que eu já havia criado, tá? Então é a conta que eu estou logado mesmo no Google. E lá no Google Analytics eu tenho uma conta chamada Adriano Santos,
tá? Então muito provavelmente isso não vai aparecer no seu, mas ele apareceu porque eu marquei aqui que eu quero usar o Google Analytics como um projeto, tá? Para ele fazer análise de acessos a esse aplicativo, tá? Então por isso que ele está aparecendo. Se você desmarcar essa opção, ó, vai aparecer o criar projeto, ele vai demorar alguns minutinhos aqui ou segundos, depende da sua máquina, depende da internet, uma série de outros fatores, e ele vai gerar um projeto para você, tá? E aí eu vou te mostrar só um pouquinho da interface do Google Firebase para que você possa entender. E depois, com o tempo, a gente vai fazer as configurações corretas dentro dele, tá? Então, ó, basicamente, ele abriu aqui a janela para mim. Deixa eu diminuir um pouco o zoom. Aí eu acho que tá bom. Aqui do lado esquerdo eu tenho, por exemplo, alguns menus com algumas informações, né? A que a gente vai usar aqui, nas duas que a gente vai utilizar, uma delas é o Firestore Database, tá? Que é o nosso banco de dados Firestore. Ó, então ele vai aparecer aqui para mim dessa forma. Eu vou criar, no momento correto, eu vou criar junto com você um banco de dados e vou configurar esse banco de dados, tá? Então não se preocupe agora. Então é aqui onde a gente vai criar o nosso banco de dados online para a gente depois fazer o vínculo lá no Flutterflow, tá? Então basicamente essa é a interface. E ele tem outras ferramentas aqui, armazenamento, por exemplo, de arquivos, tem funções, tem uma série de coisas. É uma aplicação bastante complexa. O que a gente vai usar é o Firestore e o mecanismo de autenticação, porque a gente vai usar aqui o mecanismo de autenticação dele, login e senha, para que a gente possa criar aquele login e senha lá no nosso aplicativo. Então, quando a gente estiver fazendo o login e senha lá, na verdade a gente vai estar direcionando, usando o recurso de autenticação do Google Firebase para poder fazer o login na nossa aplicação. Beleza? Então vai ficar bem legal aí essa parte, porque a gente vai integrar duas ferramentas bastante utilizadas no mercado. Legal? Então nas próximas aulas a gente começa o nosso projeto propriamente dito. Muito obrigado e até a próxima.